Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN mais um. A sua revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira. Dia 26 de março de 2018. Sejam bem-vindos. O Mecanismo. Saiba por que a nova série do diretor José Padilha, inspirada na Operação Lava Jato, deixou pistola a turma do PT. Dilma Rousseff acusou a Netflix de propagar fake news. Fúria popular. Caravana de Lula é atacada com pedras e ovos em Santa Catarina. Nessa segunda-feira, o TRF4 julga o recurso do ex-presidente contra a sua condenação em segunda instância. Silêncio forçado. A atriz pornô diz que sofreu ameaças para se calar sobre o caso com Donald Trump. Stormy Daniels deu ontem uma entrevista muito aguardada ao programa 60 Minutes da rede americana CBS. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando, abrindo a semana aqui na Jovem Pan, e você é o nosso convidado especial. Vem com a gente. Paulinha já vai divulgar a hashtag aí pra quem ainda não sabe, porque no Twitter você já pôs, né? Nossa, já tá pegando fogo, né, Edgar? Olha aí. Porque realmente quando tem uma treta, você sabe que o pessoal se mobiliza para defender o que pensa, e é isso que já está acontecendo aqui no Twitter. Você falou desse lance que está acontecendo com a série O Mecanismo. Você sabe que o diretor José Padilha já comentou essas críticas, então daqui a pouco a gente vai descobrir todos os capítulos dessa história que aconteceu durante todo o final de semana. Mas fato é que hoje entraremos nessa treta, Edgar, com a hashtag O Mecanismo Causando. Você gosta de uma pilha, Na verdade, né? Eu sei que você tem aquele print da investigadora Verena, eu sei que você tem uma frase de Rufo, ou você tem uma crítica também a essa série. A gente não quer spoilers, tá? E nem vai dar spoilers da série nesse final de semana, já que ela ficou disponibilizada só nessa sexta-feira. Tem muita gente que ainda não assistiu, mas eu acho que todo mundo pode entrar aqui na nossa tag, hashtag O Mecanismo Causando. Você vai ficar orgulhosa de mim, viu, Paulinha? Tô bem atualizado, viu? Você assistiu tudo? Fechei a primeira temporada. Vamos nos cuidar Boa, aqui Ed. pra não soltarmos spoilers pra trazer essa treta que aconteceu no final de semana. Boa, outra forma de você interagir aqui com a gente é pelo WhatsApp 11 931 7009. Vou também num tema político aqui. O que vocês, meus caros ouvintes que nos acompanham pelas manhãs aqui na Jovem Pan, acham que vai acontecer com o ex-presidente Lula, hein? Mandem a opinião de vocês por mensagem de vídeo ou áudio pelo 11 931 7009. E aí, o que vai acontecer com o ex-presidente? Diga aí. Vai ser preso, não vai? É dia 4 a data limite, né, o Tonholi? Até dia 4 ele tá liberado, né? Dia 4. Dia 4 de abril. 4. Mas e aí? O que você acha que vai acontecer? Manda pra gente sua participação pelo WhatsApp 11 931 7009. No mais, o Morning Show também é imagem. Você pode ver tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro acessando pelo nosso aplicativo ou entrando no nosso portal jovempanfm.com.br, também no nosso canal youtube.com/morningshowjp, e não deixe de acessar o nosso perfil também no Facebook, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá só começando. Que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Ei, Você tá dançandinha já, né? Caio Rocha? Você gosta desse tipo de música, Caio? Eu adoro. Paulinha lançou a palavra mágica e polêmica, né? E aqui não vai ser diferente com essa nossa nota aí envolvendo o cantor sertanejo Zezé de Camargo, que ontem esteve no Domingão do Faustão e falou a respeito do caso da vereadora Marielle Franco, né? Ela sobre o qual ele tinha se manifestado aí, inclusive, dias atrás, causando uma polêmica nas redes sociais. Vamos lá, Vini, ele postou um texto, foi isso? Um texto que várias pessoas compartilharam. Ele compartilhou um texto, compartilhou isso. Um texto de autoria desconhecida, né? Um autor que ninguém sabe quem é, mas é um texto que traz aí, que fala sobre a morte da Gisele Gouveia, né, que aconteceu em 2016. Uma médica, Uma né? médica. E o texto diz que ela levou 2 tiros na cabeça, né, e em um acesso à linha vermelha no Rio de Janeiro, só que não chamou a atenção
assim como chamou o caso da Marielle, porque não preenchia os requisitos para uma mobilização nacional. Então o que diz o texto? Embora mulher, não era negra, não era pobre, não era feminista, não era militante de partidos políticos, não frequentava os círculos LGBT, não era MST, CUT ou PSOL, não estava dentro dos programas de assistência de cotas do governo, né? Esse foi o texto que ele compartilhou. Que ele apenas compartilhou, não colocou ali, né, o nome da Marielle, mas depois ali na legenda ele fala, vamos refletir, né, como cidadão eu tenho o direito aí de expressar minha opinião, aos que divergem apenas contestem sem ofensas. Lembrando que o texto não é meu, mas repostei porque achei coerente e verdadeiro. Parabéns ao ator. Transformar uma barbárie em politicagem, não. Aí ele até coloca uma observação ali, né, que o crime aconteceu em 2016 e o texto foi postado um dia depois do acontecimento, né, Edgar? Só que, obviamente, o Zezé, como uma figura pública, foi alvo de muitas críticas por ter postado esse texto, né, de pessoas que acharam que o texto é uma forma até de relativizar um pouco aí a morte da Marielle, de comparar situações que têm contextos completamente diferentes. E ontem ele esteve no palco do Domingão do Faustão e teve a oportunidade de esclarecer o que ele quis dizer nesse texto aí. E aí ele falou até, né, Edgar, que ele não quis menosprezar de forma alguma a morte da Marielle, mas que é um pensamento dele, que ele quis causar apenas uma reflexão e de uma opinião que ele tem, como ele sempre gosta de opinar. Vamos ouvir. Na verdade, eu não falei, eu copiei um texto, o texto nem é meu, né? Eu copiei um texto que tinha na internet. Esse texto foi publicado, não foi agora, foi publicado na época da morte, do qual eu falo. Na verdade, eu nem cito o nome da menina, da Mariela, né? Porque jamais eu seria aqui ignorante e tão desprezível de menosprezar uma morte. Isso, para mim, morte em qualquer circunstância tem que ser investigada. Sim. E os autores encontrados e punidos. Claro. O que eu quis mostrar ali, que de trás da morte da menina Mariela, que é uma lutadora, que tem sua ideologia, não importa como você disse, que acredita nos seus ideais, procura o melhor para você e para o seu povo, por trás da morte estavam transformando aquilo num palanque político. E tá mesmo, é a minha opinião. Agora eu tenho que expressar a minha opinião para as pessoas que gostam de mim. Eu acho que feio é um artista que fica de trás do muro para não se indispor com ninguém, esconde, vai por onde a maioria vai, o óbvio. Eu gosto sempre de contestar o óbvio, porque sempre tem alguém que pensa diferente. Aí você vê que ele acaba dando uma cutucada até no próprio irmão, no Luciano, que é esse tipo de artista, né? Que gosta de ficar meio que escondido, não se expressar tão publicamente assim. O próprio Luciano falou antes dessa fala do Zezé, que ele tem, assim, as suas opiniões, mas que a personalidade dele não é de ficar dando opinião política sobre tudo. Já o Zezé né? A gente lembra até daquela entrevista que ele deu para a Leda Nagli, né, falando sobre a época da ditadura militar, que causou bastante polêmica. Agora, eu acredito, Edgar, que se ele tivesse falado exatamente isso que ele falou no Faustão ontem, na rede social dele, com essas palavras que ele falou no Faustão, não teria dado tanta polêmica. Você não acha isso também? Não sei, eu quero ouvir os amigos antes de exprimir minha opinião aqui, né, a respeito. O que vocês acharam? Sabe o que eu acho? Fala, Paulinha. E as pessoas não precisam dar opinião sobre tudo. Sim, primeiro. Por exemplo, nesse caso da Marielle... E é obrigado. Aí a pessoa acha que tem que falar, entendeu? Foram lá cobrar a Anitta pra que ela falasse, por exemplo, também. Já deu um maior rolo, porque daí o texto que ela entregou não satisfez, entendeu? Eu acho que as pessoas não são obrigadas a falar sempre. E às vezes, ficar quieto é uma bênção. Sabe? O Zezé, ele tem aparecido por fazer posts que sempre dão ruim. Pra quê? Faz a sua música, todo mundo te admira, você tem vários fãs. Você não precisa opinar sobre tudo que acontece no mundo. Sim. Eu gosto de opinar de vídeo de gatinho e tal. Não, é sério, gente. Então... Não precisa, sabe? Você ficou Tim Luciano, então, nessa história. Polêmico e vídeo de gatinho. Fica de boas fazendo sua música, tá tudo bem. Vamos lá. Então, olha. Eu acho que artista não deve se manifestar politicamente. Haja visto o Bob Dylan quando ele começou a falar no começo da carreira contra a guerra do Vietnã. Começaram a cair as vendas dos discos deles, mas quando o Sting,
no final dos anos 80. Mas então depois aumentou, porque acabou a guerra e viram o que era, de fato, que deve ter vendido mais depois, né? O Sting, quando ele começou a demarcar a terra Yanomami com o Cacique Raoni, as vendas dos discos dele despencaram no Brasil em geral e na América Latina em particular, mas eu acho que cabe ao artista falar politicamente dos temas com o uso da metáfora em suas letras. Os Rolling Stones não falam de política, mas as letras dos Rolling Stones estão cheias de metáforas políticas. Bom, e o próprio Dylan, que você falou, não só metáforas, mas direto ao ponto, né? E o U2 também começou a falar muito em política, coexistir, não sei o quê. Sim. Depois, quando se viu que eles compraram terrenos que estavam tombados ecologicamente na Califórnia, eles pararam de falar, porque eles viram que eles estavam cometendo o mesmo erro que eles criticavam nos outros. Minha pobre opinião é que a arte foi feita para romper barreiras e que artistas rompam barreiras por meio da arte que eles têm como ninguém, não com declaração retirada da internet. E aí, Caio? Hoje eu vou concordar com todo mundo. Eu concordo com o Tonholi de que... e com a Paulinha também, acho que não faz a menor falta a opinião do Zezé de Camargo e Luciano. Lá falou, vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Não interessa saber o que ele quer falar e tal. Interessa a música dele. Mas tem os fãs, né? Você viu o que ele falou? Para os meus fãs... Mas você acha que algum fã vira e fala, o que será que o Zezé de Camargo e Luciano tá pensando nisso? Não sei, mas eu tô usando a resposta dele, o argumento dele. Eu acho que eu tenho para os meus fãs, ele falou, a gente mostrou no áudio. Sim, mas eu vou chegar lá. Para os meus fãs dizer o que eu penso a respeito das coisas e não ficar atrás do muro, como ele usou a expressão. Mas eu acho que ninguém sente falta da opinião dele. Esses dias atrás a gente comentou aqui no Morning Show de que o Bolsonaro ficou quieto nesse caso da Marielle e causou muita estranheza. Porém, há uma diferença. O cara é um o Jair Bolsonaro é um candidato a presidente do Brasil, exatamente. Então você tem que saber a opinião dele para entender como vai se comportar diante de um caso como esse um possível chefe do Executivo Nacional. Então você tem que saber o que esse cara pensa. Agora, quanto ao Zezé de Camargo e Luciano, sei lá qual dos dois, não me interessa. Concordo com o Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo aqui falando o seguinte... vocês podem concordar ou não com a minha opinião, mas só simplesmente comente aí se você não concorda de uma forma respeitosa. Acho que é bem por aí mesmo. Eu não concordo com essa opinião dele, acho uma opinião, desculpa o termo, merda, não nada a ver essa opinião dele, porque é branca, não sei o quê. Falou uma tremenda de uma groselha, porém, eu não concordo, mas eu não vou entrar no Facebook do cara, no Instagram do cara e falar, você é um cretino, como as pessoas fazem no YouTube, inclusive aqui no Morning Show, só que continuam assistindo pra encher o saco. É um bando de mala as pessoas da internet, um bando de desocupado. Mas enfim, não cabe achincalhar o cara. Porém, é a opinião dele, apesar de ser uma opinião ruim. Eu penso o seguinte, eu acho que essas reações acontecem porque a gente vive um momento de ânimos exacerbados com relação à política, de intolerâncias, de divergências na política, dessa polarização que a gente vive nos tempos de hoje e acaba levando uma declaração como essa a um extremo para entrar num programa de maior audiência da televisão brasileira e a gente aqui repercutindo também isso e falando sobre isso. Agora, quando isso acontece em meio a essa situação em que a gente vive na política, eu acho que sair do tom é muito fácil. O que o Zezé fez, o que ele alega com relação, por exemplo, à questão do palanque político, eu fico pensando o seguinte, a vida da mulher é a política. A vida dela a vida política dela foi baseada na defesa dos direitos humanos, na questão da igualdade social, quer dizer, tem todo Gente, muito provavelmente foi morta por causa disso. Exatamente, é aí onde eu ia chegar. Ela muito provavelmente morreu em decorrência desse posicionamento político, todas as evidências, aí a investigação vai confirmar, e a gente espera que confirme mesmo e que se saiba por quê e o que motivou a morte dela, mas muito provavelmente foi em decorrência dos posicionamentos que ela tem, da defesa dos direitos humanos. Então, quer dizer, é inegável, aí eu quero chegar, é inegável você associar a morte e dar um tom político a qualquer opinião que você vai exprimir a esse respeito. Então não sei se cabe aí a questão do palanque. Ele poderia ter falado que algumas pessoas talvez tenham se aproveitado dessa situação para fazer alguma ideologia ali de política, mas de veja, levantar Vini, uma bandeira. Ao mesmo tempo em que ele se ele compartilha um texto, eu suponho que ele concorde com aquele texto que ele está compartilhando, né? Claro. Que fala da morte da médica, a Gisele Palhares Gouveia. É, na verdade, uma ação que os próprios envolvidos ali, tanto do partido PSOL quanto as pessoas, elas logo tiveram a preocupação de colocar também
a morte do Anderson. Então, onde você via a manifestação, embora a da Marielle tenha chamado mais atenção pela dimensão e pelo cargo que ela ocupa, houve uma preocupação, a meu ver, de colocar o nome do Anderson em qualquer manifestação que houvesse nesse sentido. Quer dizer, então o que ele está fazendo talvez é a mesma coisa, que é o que se espera mesmo. Em que não dê só a razão na morte da vereadora, porque um outro também morreu. Um outro cidadão, um trabalhador envolvido ali, que estava naquela ocasião, morreu também. E muita gente falou, né, que não se falou na morte do motorista, quando na verdade se falou, né? Sim. Em todas as manifestações aí foi colocado o nome dele Globo também. deu todas as manchetes da TV Globo tinham o nome do motorista. Sim. Exatamente. Agora, nessa de artista não querer comentar, né? Para dar um exemplo contrário, por exemplo, ontem tava lá o Gabriel Braga Nunes, né? Ator da Rede Globo também, que vai estrear um musical agora. E é engraçado porque o Faustão, ele instiga todos que participam ali do programa a fazer um comentário, falar o que tá achando. E o Gabriel Braga Nunes se esquivando. Não sei, acho difícil, o país tá complicado. Então, assim, tem uns que preferem realmente não dar opinião. Tipo o Celton Mello aqui, não queria dar opinião. Tipo o Celton Mello. E só pra terminar, Edgar, na semana passada, teve a participação da Simone no Faustão e ela tinha dado uma informação lá que era uma informação incorreta sobre o processo de eleição no Brasil, falando que se tivesse mais votos nulos ou brancos, os candidatos não poderiam mais se candidatar, teria que haver ali um novo pleito, né? Faustão ontem, uma semana depois, fez a correção até por determinação do TSE, dizendo, né, que o voto nulo e o branco não são considerados na soma dos votos válidos, sendo apenas registrados para fins de estatística. Isso significa que se mais de 50% dos eleitores votarem em branco ou anularem o seu voto, não será marcada uma nova eleição. Existem, no entanto, algumas situações que autorizam a justiça a anular uma eleição. Não é isso, essa questão de branco ou nulo. Só quando há falsidade, fraude, coação ou compra de votos, esclarecendo aí a fala, então, da Simone na semana passada. Boa, vamos lá. Girando o assunto, a série brasileira O Mecanismo, da Netflix, foi lançada na sexta-feira, inclusive com a presença aqui do Celso e do Celton e da Caroline, aqui com a gente, né, no lançamento que eles fizeram aqui no Morning Show. E já tá no centro, a série mal estreou, já tá no centro de uma polêmica gigante, Paulinha. Tem muita coisa pra gente falar. Por onde você quer começar? Vamos capítulo a capítulo, pra não perder nenhum episódio dessa grande série alternativa que se tornou O Mecanismo na internet. Tem um ponto que incomodou muito o pessoal que é do PT. Incomodou tanto, Edgar, mas tanto que a Dilma chegou a fazer um comunicado oficial a respeito desse trecho, que está no 5º episódio. A gente não vai contextualizar demais o que acontece, para não dar spoiler da série, tá? Mas a princípio é o seguinte: uma frase que foi dita na vida real pelo Romero Jucá e que se referia ao impeachment da Dilma, onde ele disse tem que mudar o governo para estancar essa sangria, foi cair dentro da série na boca de um outro personagem. Um personagem que é inspirado pelo ex-presidente Lula. A gente separou o áudio. João Gino. Pode ser que você não entenda exatamente o contexto, mas você vai perceber que na série esse ex-presidente se refere a estancar as denúncias para que não chegue ao governo. Vamos ouvir aqui a sonora da série O Mecanismo. Do mundo junto. Nada de ataque. Juntar as forças e construir um grande acordo com as empreiteiras para essa investigação não avançar mais. Assumir a culpa por atos de corrupção na Petrobrasil e chegar a um valor que configure uma indenização simbólica. Olha a frase agora. O que eu sei é que a gente precisa estancar essa sangria. Eu confio em você. É isso, Ed. Essa é a frase que não foi usada na vida real em nenhum grampo ou alguma coisa do ex-presidente Lula, mas foi dita pelo Romero Jucá numa conversa grampeada com o Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Isso incomodou demais e as pessoas começaram a comentar nas redes sociais. A Dilma fez um post no Twitter dela e escreveu o seguinte, olha: o mecanismo de José Padilha para assassinar reputações. Cineasta propaga fake news na série de TV lançada pela Netflix. E aí tem um artigo extenso
onde ela diz que o diretor não estaria seguindo, por exemplo, a linha do tempo dos acontecimentos, já que denúncias feitas por um doleiro aconteceram no Banestado e não na administração dela. Enfim, ela cogita algumas coisas e chama de fake news. Vamos lembrar aqui, e que os atores até falaram aqui no programa, que esta é uma série de ficção, gente, baseada em fatos reais. Livremente baseada. Em todos os episódios você pode ler esse anúncio. Tá escrito lá. Não é uma série documental. Não se propõe a ser fiel aos acontecimentos, tá? Aí, o que é que aconteceu? Teve uma entrevista feita pelo Observatório do Cinema com o Padilha. Quem fez a entrevista foi o James Cimino. E ele perguntou aí, se o diretor achava que a expressão estancar a sangria deveria ser colocada no personagem que representa o Lula. Aí o Padilha tira um pouco o corpo fora, né? Ele diz que não foi ele que escreveu o roteiro e não foi ele quem dirigiu esse episódio. O roteiro é da Helena Soares e a direção é do Marcos Prado. Mas que, de qualquer forma, ele considera que essa crítica é boboca, né? Ele acha que é uma bobeira se apegar a isso. E que se as pessoas só acharam isso para reclamar, ele diz assim, se a principal reclamação é o uso dessa expressão, pode-se imaginar que o público petista está achando difícil negar todo o resto. Nada a dizer quanto aos roubos e desvios de verba públicas praticados por Higino e Tamis, que são personagens da série, com os empreiteiros. E fazem alusão na série ao Lula e a Dilma, né? E o Temer. E o Temer, exatamente. Então, a Dilma tá é a essa Janete, discussão, é chamada de a personagem inspirada na Dilma. Isso que é uma coisa que eu acho, eu até perguntei aqui para os atores quando eles vieram, Ed, se as pessoas iam ter essa frieza de separar e saber que aquilo realmente é uma ficção. Porque sendo uma ficção, abre espaço para que aconteça coisas que são diferentes da realidade. Agora, realmente é uma mesma frase que talvez tenha marcado, né? Tenha sido publicizada, todo mundo sabe que existiu essa frase, e isso talvez realmente pudesse não ter acontecido, né? Você podia ter usado uma outra expressão, talvez. Eu não sei, eu queria saber mais ou menos aqui o que é que vocês acham. Tem gente pedindo até boicote à Netflix. O Zé de Abreu anunciou hoje que cancelou a Netflix dele. O Pablo Vilaça, que é um crítico de cinema super respeitado, ele ficou bastante incomodado com isso e com uma outra coisa estranha que também aconteceu, Ed, que foi um post da Marina Silva. A Marina Silva fez um post no Twitter que ela dizia assim, todos sabemos, o dinheiro que remunera o crime é o mesmo que financia o arbítrio policial, as milícias e grupos de extermínio. E todos estão ligados aos propinodutos da corrupção. Hashtag o mecanismo e hashtag Marielle presente. E uma arte que trazia foto de Marielle e mais ou menos a forma com que eles estão usando para divulgar o mecanismo. Isso deixou as pessoas muito indignadas, do tipo, por que tá explorando a Marielle, relacionando com essa série? Isso é um merchan, isso é um posicionamento, é uma exploração do que aconteceu. Então, esse também foi um dos motivos que, por exemplo, o cineasta Pablo Vilaça usou para justificar esse cancelamento da assinatura. Ele também enumerou outros motivos que têm a ver com conteúdo, com posicionamento da empresa. Não é só isso. Mas abriu-se uma discussão a respeito dessa série. O que é que vocês acham, sem dar spoiler? Vamos tentar aqui não falar sobre o Padilha fala nessa entrevista aí de uma coisa que também me chamou a atenção, além do que você bem colocou, que eu acho que é o ponto crucial aí. Questão da realidade dos fatos. Se estão preocupados exatamente com essa apropriação da fala num contexto de roteiro dramatizado que sai da boca de um aliado, aliás, o Jucá, do PMDB, aliado do governo Lula, do governo Dilma. Então sai da boca dele e vai para lá. Se as pessoas estão preocupadas com esse deslocamento no roteiro dramatizado de fala, quer dizer, então estão ali achando difícil encontrar argumento para o achaque que houve durante esse Uma outra coisa que ele falou que eu achei interessante é... Uma hora o Cimino pergunta o seguinte para ele: os critérios ideais para se dramatizar um fato histórico sem distorcer a realidade dos fatos. Quais são esses critérios? Ele fala assim: quem é que detém o domínio da realidade dos fatos a que você se refere? É o Lula? É o Temer? É o STF? É o Odebrecht? Me diz a versão realmente verdadeira que eu te digo como não distorcê-la. Tipo, qual
é a realidade? Vocês sabem, Tem uma pergunta né? aqui para Paula Carvalho. Vamos ver se eu vou passar nesse crivo. No dia 11/12/13, portanto, há 4 anos e meio, eu lancei um livro com o ex-secretário nacional de Justiça do Lula, Romeu Thomaz Júnior, chamado Assassinato de Reputações. Por que foi dado esse título? Porque o Gilberto Carvalho, ex-secretário da presidência do Lula, chama o Tuma e fala: se o senhor não contar tudo que o senhor sabe do caso Celso Daniel, e foi o Tuma que achou o corpo do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, nós vamos assassinar a tua reputação. Ele não contou e montaram uma máquina na mídia para derrubá-lo da Secretaria de Justiça. Paula Carvalho, que termo que a Dilma usou para caracterizar o documentário do José Padilha? Ela fala isso daí, de assassinato de reputação. Usou o que ela fez. Tem mais. Esse Netflix que nós estamos falando, About, ele não passa nem pela categoria de docudrama, que é o chamado documentário dramatizado. Ele não é nem docudrama. Eu diria que ele é um palimpsesto. O que é um palimpsesto? Recortar elementos do real, recortar elementos da ficção, fazer citações e fazer um acróstico, um ajuntamento de realidade com ficção, de passado com futuro, e fazer uma arte mais do que livre, livresca. Portanto, é livre de qualquer catalogação o que o Padilha fez. Boa. Poucos meses antes de... Fala aí, Vini. Não, só queria falar que o Pablo Vilaça, que é um crítico extremamente respeitável, né? Ele é muito bom no que faz, mas seria muito mais digno, talvez, com essa coisa que ele ficou incomodado, se ele tivesse feito uma crítica em cima da série. Porque assim, eu assisti o Mecanismo em um dia. Foi uma série que me prendeu. Você tava ocupado, mas, hein? Nossa acabei assistindo. Bora lá. Foi uma série que me prendeu, mas assim, eu não achei excelente. Porque ela realmente tem alguns furos ali de roteiro, que você percebe. O Padilha, depois a gente descobre até que ele dirigiu apenas o primeiro episódio, né, Paulinho? Ele é diretor do primeiro, mas é ele quem assina o projeto todo. Então né? tem furos. Essa fala do Jucá na voz do Lula, acho que poderia, talvez, realmente ter sido evitada. É só trocar o termo, né? gente. Mas tem muita coisa pior que é mostrada e que realmente o pessoal não ficou tão incomodado assim. Então acho que ele poderia ter feito uma crítica em torno disso, e que cancelar a Netflix por causa disso é extremamente exagero, né? Pelo amor de Deus. Poucos meses antes no ano de 2013, o Tonholi lançar em dezembro o livro a qual ele acabou de se referir, a Netflix estava lançando o primeiro episódio da série House of Cards, que também conta os bastidores da política suja, usando o governo norte-americano para fazer essa narrativa. E foi uma das séries de maior sucesso da Netflix, disparado até hoje, apesar do escândalo com o Kevin Spacey, que era até então, até o vazamento desse escândalo, uma das figuras centrais da história. Os próprios roteiristas do House of Cards comentaram em certa época, tempos depois, de que nem mesmo eles, com toda a criatividade deles, seriam capazes de escrever um roteiro como é a política nacional. Ou seja, a gente tem aqui, por conta da Lava Jato, desencadeada já há alguns anos, uma trama muito rica em detalhes, apesar de ferir toda uma nação. Porém, com tudo isso, eu acredito que o Mecanismo, falando primeiro da parte boa, é uma série muito corajosa por parte do José Padilha, que decidiu meter a mão nesse vespeiro, porque ainda está acontecendo, e a gente sabe de episódios de quem fica mexendo muito com esse tipo de assunto pode acabar se dando mal, embora algumas coisas não sejam ainda descobertas ou alguns autores de crime sejam descobertos. Eu vou chegar rapidinho já lá no ponto central. O Mecanismo é um ato de coragem do José Padilha, porém há algumas falhas em torno disso. A gente viu algumas críticas ao longo desse fim de semana, só que de pessoas que não entenderam ainda do que se trata. Em toda a história da Lava Jato, a gente tem como figura central, pelo menos midiática, a figura do juiz Sérgio Moro. Mas você imagina uma série ou uma novela que seja com uma figura de um juiz, alguém que fica só
dando canetada, além do processo o dia inteiro com uma figura central. Seria uma série muito monótona. Então, para você ter uma história sendo contada na televisão, na internet, que seja, você não pode deixar na mão do juiz. Você tem que trazer essa figura para um herói que seja externo, que tenha movimento, que tenha descobertas, que tenha no caso ali, os investigadores. No caso, os investigadores. Então, isso é óbvio. Porém, a série O Mecanismo quer fazer de um herói, o Marcos Ruffo, a menina também, a pupila dele e tal. Verena. A Verena, só que sem dar elementos. As coisas são muito... Você que ainda não assistiu, você que assistiu pode ser que concorde comigo, pode ser que não. Não dá elementos para enriquecer essas figuras centrais. Ou seja, fica tudo muito en passant. Ele descobre o crime ainda falando do Petrolão. Sem spoilers, cara. Ele descobre, só que sem mostrar como faz para descobrir. Não, mas todo mundo sabe que se desencadeia a partir do Petrolão. Sem dar elementos para tornar o cara um herói, como o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, como o traficante o Pablo Escobar em Narcos e daí por diante. Então, acredito que as interpretações sejam muito rasas e não hajam elementos suficientes para a gente amar essas figuras centrais. Só para fechar aqui, essa história que eu tinha falado para vocês da Marina Silva, ela depois se pronunciou também no Twitter e disse o seguinte, agradeço a todas as pessoas que me chamaram a atenção pelo sentido distorcido da arte publicada com o artigo, porque nem Marielle nem o filme, que nem é filme, é série, né, devem ser vítimas dessa distorção. Retiramos a arte e mantivemos o texto. Tá aí, a treta está no ar e a hashtag aqui do nosso programa, O Mecanismo Causando. Manda você também aí a sua teoria. Vamos pra frente. Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute. Mobilidade urbana. Oferecimento Uber. O futuro é nosso destino. Apoio Detran São Paulo. Bom, a Jovem Pan realiza hoje o primeiro Fórum Mitos e Fatos de 2018, discutindo aí, como diz a nossa abertura, a nossa vinheta, a mobilidade urbana. O ciclo de debate está acontecendo no Hotel Tivoli Mofarrege, em São Paulo. Para acompanhar o fórum ao vivo, basta você que nos ouve acessar jp.com.br/mitos e fatos. Quem traz as informações diretamente de lá é o nosso colega repórter Marcelo Matos. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Edgar, ouvintes também do Morning Show. Tá me ouvindo, Marcelo? Internautas também. Estamos ao lado aqui do secretário municipal de Mobilidade e Transporte, Sérgio Aveleda, mostrando que a mobilidade, Sérgio, para as grandes cidades, como uma cidade como São Paulo, uma metrópole, hoje é um tema dos mais importantes, se não o mais importante, na qualidade de vida da pessoa, o ir e vir nas suas atividades diárias. Bom dia. Bom dia, Marcelo, ouvintes da Jovem Pan. Um prazer estar nesse seminário, um debate incrível que tivemos agora no painel que eu participei com o ministro das Cidades, o secretário de Estado de Planejamento, o professor Ciro Biderman, Daniel Mangabeira. Estamos debatendo mobilidade. Como você disse, elemento essencial na qualidade de vida. São Paulo cresceu desordenado. As pessoas foram morar cada vez mais longe e os empregos ficaram concentrados na região central. Portanto, todos os dias há um deslocamento imenso de pessoas por longas distâncias, ocupando o sistema viário, ocupando o transporte público e desafiando as autoridades a resolver esse problema. Eu quis dizer no seminário que a primeira questão é esta: precisamos enfrentar o problema urbanístico, precisamos levar desenvolvimento para outras regiões da cidade, criar novos centros econômicos na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, diminuindo a necessidade das pessoas usarem o transporte. Quando precisar usar o transporte, esse precisa ser confiável, ter qualidade e previsível, quer dizer, dar condições. E prioridade ao transporte público para que ele possa andar mais rápido e levar mais pessoas mais rapidamente aos seus destinos. É algo extremamente complexo, não tem milagre. E a questão dos aplicativos, dessa conexão entre os modais, o senhor é otimista? Porque, analisando a nossa realidade, é muito longo prazo mesmo para poder ter uma cidade melhor. Acho que tem coisas que podem ser feitas de maneira rápida e outras que, de fato, como por exemplo, construção de obras de metrô, demoram um pouco mais, é natural. O uso da tecnologia é cada vez mais importante. Já houve uma revolução nos últimos anos em que as pessoas já podem não ter carros e continuar se locomovendo pela cidade. Quer seja utilizando os táxis, que melhoraram muito o serviço nos últimos anos, estão cada vez mais inseridos no mundo da tecnologia. Na semana que vem, o prefeito João Dória lança um aplicativo para os taxistas, que vai ser muito bom para os taxistas e para os usuários, todos vão sair ganhando. Ao mesmo tempo, o setor privado se mobilizou nesse aspecto. Mas não podemos nos esquecer do transporte público. Também na próxima semana vamos publicar o novo edital da licitação de ônibus. Depois de 15 anos, São Paulo terá uma licitação de ônibus com uma rede mais inteligente, com mais pontualidade, mais previsibilidade. As pessoas vão poder prever melhor as suas viagens e o tempo de viagem vai diminuir.
Nós conversamos com o secretário municipal dos Transportes de São Paulo, Sérgio Aveleda. Muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço, um bom seminário a todos e parabéns mesmo à Rádio Jovem Pan pela iniciativa e pelo alto nível do debate. Tá legal, Edgar. Daqui a pouco voltaremos no Morning Show com mais informações aqui do Mitos e Fatos da Jovem Pan desta segunda-feira, discutindo mobilidade, a 7ª edição. Tá legal, Edgar? Um abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Bom trabalho. Aliás, falando em Mitos e Fatos, saindo aqui do Morning Show, eu me dirijo para lá para conduzir uma entrevista, uma conversa com a atleta Laís Souza, né, sobre a questão da mobilidade. Saindo aqui do Morning Show. Vamos lá, vamos em frente agora. Vamos a Brasília conversar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade, nessa segunda-feira, o Tribunal Federal da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que condenou o Lula a 12 anos e 1 mês de prisão, julga o recurso do petista contra a condenação que lhe foi imposta em segunda instância. Bom, vamos lá. Como todo mundo já sabe, aí ser preso, ele não pode, pelo menos até o dia 4 de abril, né, Trindade? Bom dia. Pois é, ele ganhou uma espécie de anjo, né? Uma impunidade nesse processo. Muito bom dia. Bom dia a todos. Perdeu muito, assim, a importância deste julgamento lá no Tribunal Regional Federal. Começa no início da tarde, por volta de 1h30, né? E porque o ex-presidente Lula não pode ser preso, e esta era a expectativa. Todo mundo sabe que ele vai para a cadeia, mas não sabe exatamente quando é que isso vai acontecer. E no dia 4, o plenário do Supremo volta a se reunir. Mas, por enquanto, hoje, Edgar, a defesa do ex-presidente Lula apontou contradições e omissões e pediu, inclusive, para anular o processo. Sim. Mas não há nenhuma possibilidade de mudança em nada. São embargos apenas para tirar ali dúvidas e omissões, e não há como mudar essa condenação do ex-presidente Lula e nem mesmo anular o processo. Os desembargadores vão então julgar e a partir daí estaria, portanto, concluído o processo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, e a partir daí seria o momento do juiz Sérgio Moro, isso não há um prazo, né, pedir para o início do cumprimento da pena. E agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, fica para depois, né, para o dia 4. Certo. Ô, Tonholi, que diferença você vê aí entre a atuação do TRF4 e o STF? O TRF4 obedece à máxima do Ministério Público Federal, que é dos procuradores e promotores em geral, in dubio pro societate, na dúvida eu te denuncio a bem da sociedade, né? O STF já, pelo discurso que nós vimos na semana passada, ele se arvorou em teses de que aquela casa é a guardiã da Constituição e que mesmo na época da ditadura ela admitiu habeas corpus, como disse muito bem, não sei se muito bem, o ministro decano Celso de Mello, fala assim: em pleno AI-5, que suspendeu as garantias e direitos individuais, dia 13 de dezembro de 1968, nós continuávamos emitindo HCs em prol dos pacientes. A diferença é que o STF quer ser o guardião da Constituição e o TRF4 quer acusar. Agora eu queria deixar uma coisa muito clara. Cabe ainda, nesse escopo, Zé Maria Trindade, 2 recursos para o Lula, o recurso especial no STJ e o recurso extraordinário no STF, tá? Caso eles analisem e dê vitória ao Lula, o Lula vai esperar a sua análise de candidatura, que vai ser feita até o dia 15 de agosto pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente pode correr o risco de ter uma urna com a cara do Lula, mas você não poder votar nele. Sobre a decisão de hoje do TRF4, estava apurando aqui que a defesa do Lula apontou no seu recurso 38 omissões, 16 contradições e 5 obscuridades na acusação do TRF4 e na decisão que condenou Lula a 12 anos e 1 mês. A principal tese do Lula é que o ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, negou a frase do Léo Pinheiro que o Lula tenha ganho o triplex da OAS, tá? Para finalizar,
a melhor frase que eu achei foi do procurador do TRF4, Maurício Gerum, que fala que a defesa do Lula está inventando, abre aspas, incidentes inacabáveis, ou seja, estão toureando para poder postergar o máximo possível todo esse processo, Zé Maria Trindade. Essa é a estratégia do ex-presidente Lula. Mas, olha, Tonholi, muita gente aqui, muitos juristas entendem que ele já está inelegível, porque a condenação já foi publicada e esses embargos não suspenderiam esta condição de inelegível do ex-presidente Lula. Quanto a isso que você diz aí dos garantistas no Supremo, né? É o Supremo entendendo mais para o lado do réu do que para a sociedade. É verdade, há uma grande apreensão aqui no meio petista, mas muita gente ficou animada aqui com esta última decisão do Supremo de dar esta imunidade ao ex-presidente Lula e acreditam na possibilidade de vitória do ex-presidente em 6-5. Agora, sobre a inegibilidade, a avaliação aqui é de que Lula não vai mesmo ser candidato. Obrigado, Trindade, pelas informações. Um abraço, bom trabalho para você, hein? Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, você já imaginou que confusão generalizada, Thales, isso que você acabou de dizer, ocorrer de fato? A foto dele na urna e não... A população não poder optar pelo nome dele, caramba. Edgar Piccoli, pelo número de candidatos e processos, vai ser mais fácil jogar Tetris do que votar. Agora, 10 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan, Morning Show. Vamos juntos fazer a diferença. Meu nome é Modesto Carvalhosa, sou advogado. E para melhorarmos o Brasil, agora em 2018... devemos adotar o voto faxina, não votar em ninguém da casta política que nos oprime atualmente, para que possamos eleger candidatos independentes que possam nos tirar desse marasmo político corrupto que nós estamos vivendo hoje. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Na editoria internacional, um dos destaques do noticiário é a entrevista que a ex-atriz pornô Stormy Daniels deu a respeito da suposta relação que ela teve anos atrás com o hoje presidente americano Donald Trump. Vamos lá, Caio, qual o tamanho da tempestade que a Stormy tá causando? É uma tempestade de gar grande na vida do Trump. Na vida do Donald Trump. E aí? Bom, a Stormy Daniels, que é a Stephanie... Você da parte da revista, viu? Você já deve passar por ela, né? A revistinha, vai lá. A Stephanie Clifford, que é a Stormy Daniels, ela deu uma entrevista agora, como você falou, que é o que a gente está ouvindo ao fundo, ao 60 Minutes, da rede CBS, lá nos Estados Unidos. Ela falou mais do mesmo, já é um escândalo que vem ganhando espaço aí nos noticiários norte-americanos, aliás, no Mundial, porque acontece lá, repercute todo mundo, de que ela teve, em 2006, um encontro com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e eles mantiveram relações sexuais. E aí o entrevistador fala assim: você tem tinha alguma vontade de dormir com ele? Ela fala, ela só fica muito no sim e não. Ela, não. Aí ele fala assim, mas vocês dormiram juntos? Sim. Você não queria? Não. Mas ela fala assim, mas eu não sou vítima porque eu cheguei lá, aconteceu assim, ele me mandou ir pro quarto, eu fui, aí fui no banheiro do quarto, aí quando eu voltei pro quarto, ele já tava de pijamão e aí acabou rolando e tal, mas eu não sou vítima porque eu poderia ter dito não e eu não falei. Enfim, a única revelação maior ao redor disso que a Stormy Daniels faz é de que esses dias ela tava andando, indo pra academia com a filhinha dela, e um cara chegou assim por trás e falou, é o seguinte... Esquece essa história do Donald Trump, porque... Como é que é a voz? Eu não tô me Tá meio Celton Mello ao mecanismo, vai. Falou, esquece essa história aí do Donald Trump, senão vai ficar feio pra você. E aí ela tava com a menininha, ela ficou meio assustada e o cara virou, e tem mais, hein? Essa sua filhinha bonitinha, se você não largar o Donald Trump pra lá, vai ser uma pena essa sua filha ficar sem a mãe dela. Ela contou nessa entrevista que escutou isso de um cara. Que cara? Ela falou, não sei, o cara chegou, falou isso e vazou. Então
essa é a única novidade que tem ao redor dessa história, porque o resto ela falou mais do mesmo. Olha, sim, eu tive relação sexual com o Donald Trump, eu fiquei com ele, foi em 2006 durante uma partida de golfe, um evento que estava rolando no fim de semana. Depois a gente voltou a se encontrar, mas nunca mais dormiu junto. É aquela história que a gente já vem ouvindo já desde as eleições de 2016, quando tudo isso veio à tona. Confirmou a história de que o advogado do Donald Trump pagou para ela ficar quieta e daí por diante. Então é uma história que, ao meu ver, só fica mexendo em coisa que ninguém tem a ver com isso e fica denegando a imagem do cara, ninguém comprova nada e fica nesse embate aí. Ô Caio, você trouxe a parte jornalística, mas como o Morning Show, né, no próprio nome já indica que é show também, eu acho, acho importante dizer que ele solicitou que ela batesse no popô dele com uma revista cuja capa ostentava a figura do próprio. Teve isso? Teve. Fetiche? Realidade ou ficção, Edgar? Teve isso. Um pedido do próprio Trump. Mas vamos em frente, isso é história. Vamos lá. Vamos falar de futebol agora, Vini? Vamos lá. Começando com essa história aí, né, do torcedor, mais uma vez, hein? O torcedor lá em Porto Alegre foi expulso do estádio depois de ofender uma repórter. Onde foi isso? A gente relatou há pouco aqui o caso da jornalista do Sport TV, se eu não estou enganado. Não, do Esporte Interativo. Isso, que teve aquele beijo lá do torcedor do Vasco. Agora né? mais essa, vamos lá. E agora mais essa, que aconteceu no estádio Paço da Areia durante o intervalo da partida entre o São José do Rio Grande do Sul e o Brasil de Pelotas. Uma partida válida aí pela semifinal do Campeonato Gaúcho. E esse torcedor começou a ofender ali a repórter, né, de ofensas de cunho machista. A repórter em questão é a Kelly Costa, da RBS TV, trabalhando aí na transmissão, portanto, pela Sport TV, e o homem acabou sendo então abordado por seguranças, né? A Kelly relatou o que estava acontecendo. Esse homem foi então retirado do estádio pela Brigada Militar e, segundo o clube, né, ele foi levado depois a um posto policial, né, por seguranças do São José, e segundo São José ele foi levado aí a um posto policial. E depois ela relata, né, Edgar, o que aconteceu. Nós vamos ouvir agora a fala aí da Kelly Costa, mas vocês vão perceber que ela diz que isso acontece justamente em um dia simbólico. Por quê? Porque justamente ontem foi lançada uma campanha aí por 52 jornalistas que trabalham com esporte, como repórter, comentaristas, apresentadoras, enfim, todas as mulheres que trabalham com esporte lançaram uma campanha que é a hashtag Deixa Ela Trabalhar. Daqui a pouco a gente vai ver esse vídeo aí que elas lançaram, mas vamos ouvir então o relato da Kelly Costa depois de sofrer essas ofensas. Vocês sabem que hoje é um dia tão importante, né? Um dia histórico para a imprensa, para as mulheres da imprensa, onde foi lançada uma campanha aí, Deixa Ela Trabalhar, hashtag em todas as redes sociais, que está movimentando o assunto. A gente ainda tem que passar por situações como essas, né? Não é a primeira vez que a gente escuta ofensas, que a gente escuta insultos dentro do estádio. Não é só a Kelly Costa que sofre com isso, tantas repórteres, apresentadoras, enfim, profissionais, gandulas, bandeirinhas, árbitras, escutam isso a cada jogo e ainda assim, mesmo lançando uma campanha desse tamanho, mesmo a gente falando sobre isso, parece que o assunto não se esgota. Eu já fui alvo de ofensas da torcida, já sofri um ato de machismo envolvendo um técnico de futebol. Então, a gente vê que esse movimento envolvendo mais de 50 jornalistas do Brasil inteiro, grandes profissionais, é mesmo para mostrar a nossa indignação e para mostrar que a gente não quer simplesmente conviver com isso. Pelo contrário, a gente quer combater esse tipo de atitude dentro dos estádios e dentro de qualquer ambiente, e que a gente possa trabalhar com tranquilidade, sem ter que provar nada para ninguém. A campanha foi aderida então por vários clubes, né, como Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Santos, Palmeiras, São Paulo, Grêmio Internacional, todos compartilharam aí essa campanha das jornalistas. Então vamos ver o vídeo que elas soltaram aí na internet, com o objetivo aí de lutar então contra o assédio moral e sexual sofrido por elas nos estádios, nas ruas e nas redações. Aconteceu comigo. Muita cerveja voando. Recentemente, também aconteceu comigo. Já aconteceu com todas nós. Vasco vence do Corinthians? E não dá mais pra acontecer. Somos mulheres
e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Eu quero respeito. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação. Ei, você aí! Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. E não é só machismo, é desrespeitoso, é nojento, é ofensivo, é uma violência. Chega. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Tá aí, Edgar, a campanha então dessas jornalistas de vários veículos de comunicação, né, de rádio, de televisão, de internet, e chegou, né, deixa elas trabalharem porque já não tem mais espaço para isso no futebol. Boa, Vini, olha, a gente continua a falar de futebol aqui no Morning Show depois do intervalo. O craque Beto Sardi já tá aqui com a gente, aquecendo as turbinas para falar aí dessa final aí do Campeonato Paulista, né, do que vem pela frente, hein, Beto? Muita coisa. Agora faltando 30 segundos para as 11, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show dessa segunda-feira, estamos abrindo essa semana em alto estilo aqui com participação agora do nosso craque. A gente falou aí do extracampo no final do bloco anterior com o Vini, trazendo a manifesto das meninas, as repórteres, as mulheres. E agora vamos pular para dentro das quatro linhas com ele, esse cracaço do time da Jovem Pan, o Beto Saad. Vamos lá, o Beto, ontem São Paulo meteu 1-0 no Coringão, partida válida pelo Campeonato Paulista. Vamos lá falar dessa semifinal aqui, e eu te pergunto logo de cara, o Carille tá com um pipinaço na mão aí, São Paulo cresce a partir desse resultado favorável, o que você acha? Sem dúvida, muito bom dia a vocês, meus craques da Jovem Pan. Olha, o futebol de São Paulo viveu um final de semana espetacular, 2 grandes clássicos, né? Você disse do Corinthians ontem contra o São Paulo, o Corinthians não teve o Rodriguinho, que se machucou, se contundiu na hora do aquecimento no gramado, ele sentiu e aí pediu para ficar no banco e não conseguiu efetivamente entrar em campo. No elenco reduzido, como tem o Corinthians, Jadson, camisa 10, que também não jogou, e o Rodriguinho fazem muita falta. E o São Paulo, Romero. E o Romero e o Balbuena também, que foram servir a seleção paraguaia, que é um absurdo, porque o Paraguai foi jogar um clássico, um amistoso, ou seja, prejudicar o Corinthians é algo inimaginável até por conta de ser um jogo amistoso que não vale absolutamente nada. Mas, mesmo assim, o São Paulo foi bem, fez um joguinho legal, conseguiu emplacar de alguma forma, não foi brilhante, mas o suficiente para vencer. Teve um meme ali, problema do Nenê, quer dizer, a gente não pode mais comemorar gol. Provocaçãozinha, né, que faz parte foi lá do comemorar, futebol. deu aquela pequena confusão, mas tudo resolvido. E no sábado, meus craques, Santos e Palmeiras, foi um jogaço de futebol. São Jailson. O Palmeiras com elenco legal, com elenco absolutamente, assim, acho que é o melhor da América do Sul, enfim, tá cotado entre os 6, 7 do mundo. E o Santos conseguiu, mesmo limitado, ir pra frente, jogar um bom futebol, mas São Jailson conseguiu fechar o gol. E há já um movimento, meu craque Vini, dizendo que o Jailson já merece, mesmo às portas da Copa do Mundo, a seleção brasileira. Então, e a gente amanhã vai ter jogo da seleção, o Jovem Pan vai cobrir total, jogo do Palmeiras e Santos à volta no Allianz Parque, e na quarta-feira, Corinthians e São Paulo lá na Arena Itaquera. Uma notícia triste a vocês, eu acabo de falar com o médico Joaquim Grava por telefone, médico do Corinthians, e a situação do Rodriguinho é bastante difícil para jogar. Eles vão fazer um teste hoje, amanhã, tá bem difícil do Rodriguinho jogar, meu cara. Qual que foi o problema dele, Beto? Ele teve uma pequena contratura, ele sentiu na hora do aquecimento e parece que é uma contratura um pouco mais grave do que se imaginava e vai merecer aí um tratamento por mais tempo. Um tratamento mais profundo aí, mais acentuado. Lamentavelmente, pode ser que o Rodriguinho fique de fora. Ô Beto, agora além dessa provocação aí do Nenê, ali no Carille, né, passou olhando pelo Carille, acho que faz parte isso do jogo, não tem problema nenhum, mas depois do jogo também, o técnico do Corinthians, o Carille,
uma fala dura até do Carille. Ele ficou incomodado que o Aguirre, né, técnico do São Paulo, não cumprimentou antes do jogo começar. Vamos ver essa fala do Carille, Edgar? Vamos ver. Informações que a gente dá. Eu dei uma dura nele sim, porque eu sou um que sempre estou protegendo, que vem da qualidade de fora, e ele passou no início do jogo na minha frente, não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado, né? Então, eu sou sempre perguntado o que você acha de técnicos estrangeiros, e eu sempre falo que se é para acrescentar, as portas estão abertas para todos, né? E ele teve a cara de pau de falar que me conhecia, não me conheceu. Então é um pouquinho de educação também, e no intervalo, na hora que o árbitro chamou, eu cobrei isso dele, falei, você vai ver o tratamento que você vai ter lá na arena, eu vou lá no teu vestiário te dar um presente, tá? Então fiquei muito chateado com o Sim, porque falar que um técnico do Corinthians, com essa marca de 100 jogos, 1 ano, o cara aqui no Brasil, já trabalhou no Atlético, trabalhou em falar que não conheceu, que não conhece, foi um desrespeito muito grande e eu fui cobrá-lo. E ali ele veio pedir desculpa em relação a isso. Então não tem nada de panos quentes para o próximo jogo, não. Panos frios para o próximo jogo. Não gostou aí do... Eu achei que o Carille quis desviar um pouco a derrota aí, o mau desempenho do Corinthians, mas de fato, né, o Aguirre não conheceu o atual campeão paulista e o atual campeão brasileiro, né, é uma falha aí do Aguirre. Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou dizer uma coisa... Diga. Não, só pra ver se eu entendi. O técnico do Corinthians tá chateado porque o técnico, algum cara de fora, falou que não... O técnico do São Paulo não o cumprimentou. Ele é uruguaio e não o cumprimentou. Aí ele deu esse showzinho porque tem que me dar um oi, é isso? É uma bobagem, o grande barato dessa Deveria história ter resolvido toda isso lá em... Tava dormindo, Caio? Porque eu não entendo de futebol, então eu não sei o que ele tá falando. Eu tô vendo Você veio do banheiro? É a rivalidade que vai se criar, ou seja, fora do campo... Acirra, não acirra, Beto? Já cria aí a Cirra já cria um movimento legal de rivalidade, de pegada entre os técnicos. Aí o Carille falou, eu vou lá te levar flores e tal, te dar um presente, ele vai aceitar, sem dúvida alguma. Já cria aí um meme legal para esse jogo que pode, olha, Rodriguinho não jogar, Jadson não jogar, o São Paulo pode, com a volta do Valdívia, que também não jogou, pode avançar na competição. Eu gosto disso, quer dizer, na verdade o Carille foi muito sensível de dizer que não cumprimentou, não pelo cumprimento, mas pelo fato dele dizer que não o conhecia. Ou seja, e aí entra já naquela rixa sul-americana. Imagina o UFC, o cara olha pro outro, né? E tal, e o cara não cumprimenta. Então, enfim, eu acho que foi criado aí um ambiente, não sei se hostil, mas sim para acirrar ainda mais a emoção desse clássico de quarta-feira. Vamos lá, Beto Saad sempre comparece aqui ao Morning Show para fazer seus comentários brilhantes sobre o futebol, mas também para presentear o ouvinte. Vamos lá. Vamos dar um Moto E4 Plus em forma de ovo de Páscoa. A Páscoa tá chegando. A Paulinha Costa daquele... Qual é o teu ovo de Páscoa predileto? É o que não tem caloria, não existe, né? Não tem caloria. É que nem o Motorola, você carrega... Vem com dinheiro dentro, ele é leve, muito bom esse ovo. Ele é leve, tem pegada, surpreende. A família Moto E4, Moto E4 Plus é sem dúvida alguma o celular mais moderno. Aliás, a Motorola está absolutamente espalhada no Brasil, está quase na liderança, acreditem vocês. Então é, sem dúvida alguma, tá muito acentuado o consumo de Motorola. A gente tem que agradecer, porque sem dúvida alguma a Jovem Pan, o Morning Show são fontes riquíssimas para poder chegar no ouvido desse craque e levar esse Moto E4 Plus com tudo. Vamos nessa. Destaque Motorola. Hashtag destaque Motorola aqui no Twitter. A gente vai escolher essa pessoa maravilhosa que, em vez de engordar, vai ganhar um celular. Muito bem. Ovo de Páscoa Diet com a Paulinha e o Moto E4 Plus para vocês, meus craques. Destaque Motorola é a hashtag de hoje. Tá aí, agora favorite e me cobre, hein? Corinthians passa do São Paulo na quarta-feira e fará a final contra o Palmeiras. E vai dar oi? Final do Palmeiras. Se o Corinthians não passar do São Paulo na quarta-feira, eu faço o programa na quinta aqui com a camisa do São Paulo. Não, faço o programa aqui com a camisa do São Paulo. Motorola E4. Aí não tem como. Corinthians não passar do São Paulo na quarta, eu faço o programa aqui com a camisa do São Paulo. Tá apostado, hein? Vamos cobrar, hein, Vini? Beto Saad, obrigado, craque. Obrigado vocês, meus craques. Sigam no Morning Show, vocês estão
muito bem acompanhados. Vamos Obrigado, lá. viu? E a gente aqui no Morning Show segue diretamente para o Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. É o primeiro de 2018 que discute dessa vez o tema mobilidade urbana. O ciclo de debates está ocorrendo no Hotel Tivoli Mofarrege em São Paulo. Para acompanhar todas as discussões, os painéis sobre esse tema, mobilidade urbana, você acessa jp.com.br/mitos e fatos. É para lá que a gente vai obter mais informações com o nosso colega repórter Marcelo Matos. Vamos lá, Marcelo. Suspensão e cassação, tudo isso sendo feito do nosso portal. Então é a tecnologia à disposição de todas as pessoas. Uma coisa que a gente não pode fugir é dela. A gente precisa estar cada vez mais, e é o que a gente vai estar fazendo, ampliando cada vez mais todos esses nossos serviços. Dentro desse panorama já começou aí o processo da CNH digital, a habilitação digital. Como é que já está sendo enfrentado aí esse novo processo e que vai garantir aí uma segurança ainda mais para os motoristas? A CNH digital ela já foi implantada no estado de São Paulo. Então todas as pessoas que tiverem interesse já pode solicitar, né, a sua habilitação de forma eletrônica, que ela vai estar no seu celular. Lembrando que para as pessoas solicitarem essa habilitação digital, ela tem que ter a sua habilitação impressa com QR Code. O QR Code foi uma mudança que teve o ano passado pelo Conselho Nacional de Trânsito na carteira de habilitação, que trouxe alguns itens de segurança, dentre eles o QR Code. Então é necessário, para solicitar a CNH digital, que a sua habilitação tenha, basta as pessoas verificarem na parte interna da habilitação se tem ou não esse QR Code. Se não tiver, é necessário apenas que solicite a segunda via. E o que é mais importante, no estado de São Paulo, essa habilitação ela vai ser disponibilizada de forma gratuita para todas as pessoas. E como é que vai funcionar essa questão? Por exemplo, numa renovação da carteira, já é automático, ou a pessoa que já tem a carteira hoje no papel, a carteira que você tem ali o contato com a carteira, como é que ela faz? Se a pessoa já tem e ainda não venceu, ela já pode tirar também a digital? Ela já pode. Se ela desejar, ela já pode solicitar a sua habilitação digital. Se ela já tiver a sua habilitação com o QR Code, ela precisa apenas solicitar no Detran de São Paulo, que é gratuita, né? Ela vai se dirigir a uma unidade do Detran, ela vai fazer um cadastro, depois ela vai pegar um aplicativo, que é o CNH Digital, aplicativo da empresa de tecnologia do governo federal, e ela já vai ter a sua habilitação de forma eletrônica no seu celular. E também, se a pessoa ela já tiver o eCPF, que é o seu certificado digital, ela também já pode solicitar diretamente no site do Denatran. Então todo mundo que já tiver a sua habilitação com o QR Code já pode ter a sua habilitação digital no seu celular. Que também lembrando, a CNH digital ela tem os mesmos efeitos da CNH impressa. Então todas as pessoas podem utilizar como identificação, inclusive, por exemplo, quando ela for pegar um voo. Ela é válida em todo o território nacional. Tá aí, olha, as informações diretamente de mais um Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan, o primeiro de 2018, que discute o tema da mobilidade urbana. Vamos seguir aqui no programa, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Conta. Olha, hashtag O Mecanismo Causando está em segundo Olha lugar. Aí. É o segundo Quem assunto sabe, mais sabe. comentado Beleza. neste país. Quem sabe fazer outra coisa. Temos diversas opiniões. Separei aqui algumas, Isaac tá pro Thales. Independente da minha preferência política, tô curtindo muito a série. Hashtag O Mecanismo Causando. O Genário Neto, hashtag O Mecanismo Causando uma dificuldade de compreensão em muitas pessoas, pois a série fala de corrupção de um modo geral, que é a realidade do nosso Brasil. Tem mais tweets aí, o Jurk Kineman. O que eu achei mais interessante desse trabalho foi que claramente ele não tem lados, nem esquerda nem direita. O foco é mostrar a corrupção esquematizada de ambos os lados, até mesmo na sociedade. Literalmente um câncer. E agora o último, Isaac Nunes, hashtag O Mecanismo Causando. Uma coisa é certa, a série tá ganhando destaque graças à polêmica. Continuem participando, que tá valendo. Mas a gente não vai alimentar essa polêmica aqui não, né, Paulinha? Não vamos mais. Não. Vamos apaziguar as coisas agora. Até porque, né, tem pouca água para passar embaixo dessa ponte, né? Pois o tema tá acabando, né? Vamos lá, de volta à política, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua sua andança pelo sul do Brasil. E na tarde de ontem, a caravana do petista foi atacada, dessa vez em São Miguel do Oeste,
Oeste, em Santa Catarina. O que aconteceu por lá, Caio? Um fim de semana bastante turbulento por ex-presidente Lula. Em São Miguel do Oeste, quando eles estavam chegando, a caravana do Lula, são 3 ônibus, estavam chegando na cidade, um grupo de manifestantes, mais ou menos 30 pessoas, cercou a entrada da cidade, cercou esse ônibus e começou a tacar ovo. Só que aí uma galera, parte desses 30, pegou pedra e começou a tacar no próprio ônibus, no mesmo ônibus que tava o Lula. Era o ônibus dele. E aí, inclusive, chegou a quebrar o vidro. A gente tem fotos aí pra você que tá com a gente no YouTube. Começou a quebrar o vidro da frente do ônibus. Essa é uma foto de uma manifestante tacando ovo e pegou num carro que tava ali seguindo a caravana do Lula. Eram 3 ônibus e alguns carros particulares. Esses carros também foram alvos de ovos e etc. O mais apedrejado foi o ônibus que tava o Lula. Tinha um vídeo um vídeo feito do lado de dentro do ônibus, do momento que os ovos começaram a bater na vidraça e na pedra, mas por algum motivo de falha a gente não vai conseguir passar, mas enfim, tem aí no Google, é só você colocar lá Lula, pedras, enfim, você vai ver isso. Ninguém se machucou, mas houve quase um acidente grave, porque o motorista desse ônibus que estava o Lula acelerou quando as pessoas começaram a cercar o ônibus e tacar pedra. Ninguém ficou ferido, o pessoal seguiu para onde tinha que seguir e horas depois o Lula subiu num palanque. Eu vou dar uma tossidinha. Desculpa, subiu no palanque e aí os seguranças do Lula viram que os manifestantes que estavam ali na plateia voltaram a atirar ovos no Lula, já horas depois desse incidente com o ônibus. Os seguranças estavam ali, abriram os guarda-chuvas e cercaram o Lula e tiraram o Lula de lá. E ele ficou meio bravo, o ex-presidente começou a falar, bom, o pessoal tá fazendo isso, tá querendo que a gente fique nervoso e cubra eles de porrada, mas a gente não vai fazer isso. Eu espero que a polícia chegue nesses canalhas, chamou esses caras de canalhas, os manifestantes. Espero que a polícia... Olha lá a foto do pessoal com guarda-chuva em volta do Lula. Falou, espero que a polícia chegue nesses canalhas e dê um belo de um corretivo. Aí um manifestante foi, tacou outro ovo no Lula e pegou, passou perto. Aí o Lula virou e falou o seguinte, eu espero que esse desgraçado... Falou assim, esse filho da mãe que fez essa desgraça, na verdade, falou isso. Esse filho da mãe que fez essa desgraça, ele vai cair numa desgraça tão grande que um dia ele ainda vai implorar pra ter um ovo pra comer e só vai ter a casca. Enfim, um dia antes, essa caravana do Lula estava... Aí perdeu ali o ex-presidente. Pois é. Estava em Chapecó. E também houve outro incidente no sábado. O Lula estava num hotel e a 200 metros do hotel ia ter uma fala dele num palanque. Pertinho. O Lula foi sair, um grupo de 100 manifestantes juntou ali em volta do Lula e não deixou ele sair. O Lula teve que sair pelos fundos do hotel para conseguir fazer esse discurso. O pessoal, de novo, tacou ovo no Lula, isso no sábado, isso foi na primeira vez, na verdade, fez protestos impedindo a fala do Lula e aí ele subiu no palanque, acabou conseguindo dar os depoimentos dele, a fala dele, falou, olha, vamos doar ovo pra quem tem fome, não fica jogando em mim e tal. E aí usou de cinismo. Os manifestantes não deixaram o Lula chegar próximo ao carro, que ia levar ele embora dali e tal. Aí o pessoal, inclusive o Lula, falou no microfone, olha, gente, aproveitando que vocês estão aí, então, vamos fazer o seguinte, escolta o Lula até o hotel. Aí, lógico, quem tava lá ficou mais bravo ainda, tacou mais ovo ainda. Então esse foi o fim de semana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ô, Cláudio Julio, não tá sendo fácil essa banda pelo Pampa, né, do ex-presidente aí, né? Olha, Ed, o grande analista de guerra alemão, o von Clausewitz, tem uma frase muito famosa que é: a guerra é a continuação da política por outros meios. Para esses povos de fronteira do sul, o Lula tem que saber disso. A política é a continuação da guerra por os outros meios. Ele não vai lá e vai ser adulado como ele é por certos pobres nordestinos que começaram a ter uma vida um pouquinho melhor porque veio o Bolsa Família, o Bolsa Pesca, o Bolsa o Diabo, o Balsa Família para enchente, por aí vai. Com o povo de fronteira, Lula, não tem esse H aí de você adular. O pessoal acha, volto a dizer, invertendo a frase do Clausewitz, que
a política é a continuação da guerra por outros meios. Então eles querem a guerra. Boa, falado. Vamos em frente. A gente perguntou aqui pros ouvintes do Morning Show o que eles acham que vai acontecer com o ex-presidente Lula, cujo recurso no TRF4 será julgado ainda hoje. Está previsto, acho que para começar, se eu não estou enganado, para as 2 horas da tarde, no começo da tarde aí, né? Vamos lá, vamos conferir algumas mensagens que chegaram pra gente aqui pelo nosso WhatsApp. O que pensam as pessoas? O que acontecerá com o ex-presidente Lula? Bom dia, pessoal do Morning Show. Wagner Gonçalves, da Zona Norte de São Paulo. E a verdade é que o Lula vai aprender a usar a forma correta da fala, que não é que ele será um preso político, e sim um político preso. Bom dia, boa semana para todos nós. Bom dia, pessoal do Morning, Ivan de São Paulo. O que eu acho que vai acontecer com o Lulão aí, pessoal, ele não vai ser preso, porém não vai conseguir se candidatar e vai virar presidente do Corinthians. Assim elimina a nossa dívida do Itaquerão e vai virar presidente do Coringão. É isso aí, bom dia para todo mundo aí. Bom dia, aqui é o Thiago de Santos, sou advogado e eu espero que ele seja preso o quanto antes para provar para a população que nesse país existem pessoas ainda de bem que fazem justiça. Forte abraço. Bom dia, galera aí do Morning Show, bom dia, ouvintes. Programa show de bola, né? Achou que então, eu acho que o Lula não vai ser preso. Provavelmente dia 4 vai ter vista. E se tiver vista, vai saber quando é que vai ser julgado isso, né? Então, estamos nas mãos aí do STF, não tem o que fazer. Partiu pra cima, Jovem Pan. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é Carlos Gomes, de Poços de Calda. Olha, sobre o caso do Lula, o Lula vai ser preso sim, e depois da prisão do Lula, a Lava Jato não vai seguir em frente, é o que eu acho. E ao invés de terminar em pizza, vai terminar em vinho e queijo. E o cachorro tava revoltado também. Cachorro grande, hein, Vini? Porra. Era latido de cachorro grande. Cachorro pequeno late pra dentro. Olha aí, falei, nossa, Ed Murphy, meu. Caramba! Cada vez É sonoplastia 1000. Aperta o botão do cachorro aí. Faz de novo, Caio. Como que é o latido do cachorro pequeno? E do cachorro grande? Ah, isso eu já não sei fazer. Vamos lá, ô Tonholi, hoje no Jornal da Manhã, ouvindo a programação da Jovem Pan, você noticiou aí em primeira mão um incêndio no Supremo Tribunal Federal. Vamos atualizar pra gente esse caso. Olha, o incêndio foi no anexo 2A, que é, Edgar, o gabinete dos ministros. A gente não pode fazer juízo de valor, porque vai demorar 30 dias para sair o laudo, mas veja aqui você as imagens dos bombeiros que a Jovem Pan deu em primeira mão no Jornal da Manhã, os bombeiros entrando no anexo 2A, por enquanto estão atribuindo a um ar-condicionado que entrou em curto-circuito. Mas, nesses tempos bicudos, vamos esperar o laudo, né? Boa, falado. E vamos lá, finalizando aqui já na reta final do Morning Show, a gente fecha com música. Vamos falar de música, Paulinha. Uma geral aí no Lollapalooza, o festival terminou ontem, foi fechado com o show do The Killers. Que foi considerado um super show, né? O pessoal gostou pra caramba do show do The Killers, há 5 anos, distante do Brasil. E aconteceu um fato inusitado, porque a apresentadora do Multishow, a Dedé Taixa, né, tocou batera com os caras, né? Pediu pra tocar, subiu lá e tocou, mandou, né? Exato. A galera gosta muito quando o artista dá essa oportunidade pro público aparecer. A Lana Del Rey também deu um selinho num fã, desceu lá pra galera. Quando faz a fala em português, né? Quando fala do Brasil também. Bom, foi a 7ª edição do Lola. Voltou a ter 3 dias, né? Coisa que não acontecia desde 2013. Palcos reorganizados, um pouco mais de holofotes ali também pra música eletrônica. No primeiro dia de Lola teve o Red Hot Chili Peppers. Eu sei que o Edgar esteve lá. Sim. Toda a turma acompanhando em loco com toda a turma da MTV. Foi uma das comoções nas redes sociais. O Gordo todos gostou? os DJs juntos, né? Eu vi, o Ed brilhando na... Foi demais aqui. Quando junta não tem jeito, né? Mas foi bem legal. Minha vida foi muito da minha carreira baseada nesse tipo de ambiente. Eu achei demais ter ido lá. Fui a trabalho, fui convidado pela marca patrocinadora.
fui lá com os meus amigos, não me encontrei com eles, mas tive a oportunidade de ver um pouco dos shows que rolaram por lá. O do Chili Peppers especificamente. Achei incrível. O show do Chili Peppers é sempre incrível porque eles têm muitos hits. Tem uma legião de fãs muito grande. Quer dizer, músicas que são cantadas do começo ao fim pela plateia. Astral total entre uma música e outra, eles vinhetando, colocando. Inclusive, teve um momento inusitado nesse show do Chili Peppers que o atual guitarrista da banda, o Josh Klinghoffer, ele fez um trechinho de um clássico da música brasileira, do Jorge Ben, Menina Mulher da Pele Preta. Foi bem legal. Vocês devem ter visto isso daí. E foi incrível. Pra quem não se lembra da música, é essa daqui, ó, que eu tô me referindo, ó, do som do Chili Peppers que ele fez, ó. Das melhores do Jorge Ben, hein? Você gosta, né? Nossa, esse álbum inteiro. Mulher. E é disso que a galera gosta, dessa mistura, desse envolvimento do artista gringo, né? Que às vezes parece tão inacessível, com trazendo um pouquinho do ingrediente do Brasil. Claro que o swing não dá pra comparar, né? Mas foi uma homenagem legal, foi uma amostra de que o cara tá ligado no movimento, na música brasileira, e mandou esse clássico aí num trechinho entre uma música e outra ali. No primeiro dia também teve o Rincon Sapiência, que cantou até a música nova dele junto com a Isa, que chama Ginga. A Zara Larsson e o Rincon foram os dois artistas que fizeram homenagens a Marielle dentro do primeiro dia do Lollapalooza. No sábado foi considerado um dos dias mais animados do festival, apesar de estar ali com o mesmo público, né, esgotado em 100 mil pessoas. O pessoal realmente estava na febre pra curtir os shows. A gente teve o Pearl Jam, que é outra bandona dessas, legião de fãs, que a galera canta junto, sabe o repertório, né, e realmente fica ali com vontade mesmo de assistir. Teve o Imagine Dragons, que é bandona já, né? É uma banda relativamente nova, mas que faz um bom show, que coloca a galera pra cima. E pro pessoal mais alternativo, teve o Anderson .Paak e o David Byrne, falei certo, Edgar? Dave Byrne, sim. Que até o Edgar tava falando aqui que foi um dos shows que impactou ele achou super diferentão. Conta, Ed. Eu achei, assim, surpreendente, primeiro porque não é um público que tá acostumado ao repertório do David Byrne, primeiro. Eu achei que isso já teve chamou atenção por conta disso, porque quando ele vem, desconstrói um palco, que as pessoas estão acostumadas a ver num show um festival de rock, baixo, bateria, o setup todo montado ali, amplificadores. Ele vem com um cenário construído com correntes, imagino eu, parecendo aquelas tampinhas de latinha de cerveja, de refrigerante, e dando um visual incrível, e todo mundo microfonado com lapela, os instrumentos no corpo dos integrantes, quer dizer, com um movimento teatralizado também ali. E ele, com relação à música, tocou aí sons do repertório do American Utopia, que é o disco atual dele, misturando outras coisas da fase solo dele, né, da carreira solo dele, e alguns clássicos do Talking Heads. Essa que a gente ouve aí, inclusive, também estava no repertório, que é Burning Down the House. Bom, ainda fechando o segundo dia, teve Mano Brown, o Terno. A cantora Lineker perdeu aí um tempinho do show dela, chorou ali por problemas técnicos. E fechando então ontem, Lana Del Rey, Wiz Khalifa, The Killers, o Liam Gallagher também. Eu só queria que o Tonholi falasse qual a banda nova que se apresentou no Lola que a gente deve ouvir, Tonholi. Os alemães que cantam em inglês e tem umas melodias maravilhosas chamadas Milky Chance, ou A Chance Leitosa. Tá anotado aqui, Tonholi. É isso, a nossa breve geral para fechar no Lollapalooza, para fechar essa edição do Morning Show de segunda-feira. Olha, a semana tá só começando, tem muito mais pra gente conferir aqui na programação. Vamos durante essa semana aqui, eu vou sair daqui, vou pro Mitos e Fatos. Tem uma entrevista agora marcada com a atleta, a ginasta Laís Souza, para falar de um tema muito caro à nossa comunidade, às comunidades urbanas, que é a mobilidade dentro das grandes cidades.
Vamos lá pros ganhadores? Ouvindo um Liam Gallagher aqui de fundo? Vamos lá. WhatsApp Wagner. Wagner leva no WhatsApp, Paulinha, e aí? aqui com a hashtag o mecanismo causando o Hermiso. Vou falar com você, Hermiso. Hermiso. É grande, Hermiso. E a gente finaliza então o Morning Show, voltando amanhã a partir das 10 na programação da Jovem Pan, com informação, prestação de serviço, entretenimento. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Continue na programação da Pan. É isso.